Saudade, Pai Senhor, amém? Amém. Motivo de muita alegria, mais uma vez, podemos trazer uma palavra do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Eu gostaria de abrir no livro de Salmos, no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Afraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua casa de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eliófilo e Finéias como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana ofereceu seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não come? Por que está seu coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após, porém, terem comido e bebido em Siló, estava ali o sacerdote assentado numa cadeira junto do pilar do templo do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se ouviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele, a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? Pode se sentar. Essa palavra veio ao meu coração quando a Senhora Paula veio, me chamou para estar aqui trazendo a palavra do Senhor. E aí veio a palavra de 1 Samuel, seu capítulo 1. E antes de começar a buscar acerca dessa palavra, eu falei perfeito das crianças, Samuel jovem, vou falar sobre criação, sobre aonde criar os filhos. E aí quando eu comecei a buscar ao Senhor, comecei a buscar o que falar, o que trazer, o que o Senhor queria me usar aqui essa noite, Ele me falou: não criação, você vai falar sobre promessa. Você vai falar sobre promessas. E eu comecei a tentar entender como eu falaria de promessas, comecei a buscar. E logo comecei a entender que Deus, Ele não vai influenciar a sua vida. Ele não vai estar dentro dos seus passos, Ele não estará dentro dos seus caminhos, se você não tiver uma promessa sobre a sua vida. Entenda, essa mulher, na cultura judaica, que as jovens já se
se casam muito cedo. Já é uma cultura deles se casarem muito cedo. Então, ela jovem, no ápice da sua idade, da sua juvenilidade, era quase impossível ela não ter filhos. Ela era jovem. E agora imagine esse casal, eles se casando. E na cultura judaica disse que no primeiro ano você já tem que ter filhos. Porque quando o pai dá o dote pela filha, é como se ele estivesse pagando para que aquela descendência cresça. Então, quando se passa o primeiro ano, e chega o pai da noiva, a Eucana, e pergunta: onde está a criança? Eu paguei o dote que o seu pai pediu. Eu paguei o seu casamento como vocês fizeram. E vocês só precisavam me dar uma coisa: um neto. E aonde está a criança? E se passa o primeiro ano e nada de criança. Se passa o segundo ano e nada de criança. E eles entendem que Ana é estéril. E a palavra de Deus vai falar que, pois Deus lhe havia cerrado a madre. Tem situações que nós tentamos entender de Deus. Por quê? Deus, por que o Senhor cerrou a minha madre? Porque eu estou passando por este momento. E às vezes Deus não fala. Imagine o seguinte: passa o primeiro ano, passa o segundo ano, passa o terceiro ano e nada de criança. E como a lei judaica permite, Eucana se casa novamente. E ele se casa primeiros 6 meses, está a Penina grávida, o primeiro filho. Nasce o filho, grávida de novo, o segundo filho. E terceiro filho. E lá vem uma filha. O problema estava com? O problema estava em quem? Em Ana. O problema estava em Ana. Porque o Senhor lhe havia cerrado a mão. E agora imagina como está a cabeça de Ana. Fiz tudo direitinho. Vou à casa do Senhor anualmente, com a minha cultura. Porém o Senhor me cerrou a madre. E por que o Senhor me cerrou a madre? E nada do Senhor falar. Mas Senhor, a minha rival já está cheia de filhos e filhas. Por que o Senhor me cerrou a madre? Por que essa situação? Por que saiu tanto do meu controle? E o Senhor não responde. E a palavra do Senhor vai dizer que Penina, ela não se cansava de atormentar a Ana por ela ter filhos e ela não ter. Porém, entenda que por mais que o tempo da promessa ele demore, a sua promessa ela não está nem comparada a Penina. Porque quando eu olho para Penina, eu vejo que ela tem muitos filhos, mas me digam o nome de um filho de Penina. Sabe por quê? Porque Penina não tinha a promessa. Os filhos de Penina não eram filhos da promessa. Eles não tiveram que suportar a humilhação de ficar sem filho antes de ter. Eles não tiveram que passar por um momento com Deus. Ela não teve que passar por nenhum momento com Deus. Para ela foi tudo muito fácil. Casou, teve logo vários filhos. E Ana lá, Senhor, por que eu? Me digam aí o nome de um filho de Penina. Ou a profissão de um deles. O de Ana se tornou sumo sacerdote. Entenda que o tempo da promessa pode até demorar. O tempo da promessa ele pode não ser explicado para você agora. Possa demorar para você entender. Mas é o tempo que Deus determina para te dar o seu milagre.
E a gente começa a medir a nossa vida com a régua dos outros. Não, mas fulano ali tem um emprego tão bom e é mais novo que eu. Não, mas a fulano já tem tudo isso tão nova e a gente começa a medir a nossa vida com a régua dos outros. Quando na verdade cada um de nós trilhamos nossos próprios passos determinados por Deus. Essa semana eu estava conversando com os jovens ontem. Tivemos uma rápida reunião e eu conversei com eles a respeito de uma coisa. Cada um de nós tem o nosso momento com Deus, tem a nossa caminhada. Temos o nosso próprio peso espiritual diante de Deus. E hoje eu posso menosprezar alguém. E amanhã eu continuo aqui do jeito que está. Diácono. E aquele que eu menosprezei será meu pastor. Será um missionário. E eu estou aqui quietinho na minha para aprender a não menosprezar. Para aprender aonde é o meu lugar. Os nossos passos precisam ser caminhados em uma única direção. A que Deus nos determina. Quantas vezes damos os nossos próprios passos? Como exemplo, temos Sara. Ao ver que não gerava filhos aos 90 anos, tenta dar uma ajudinha para Deus. E tem problema pelo resto da sua vida. Com o filho da sua serva que não gostava nem dela, nem do filho da promessa. Tudo isso porque às vezes tentamos dar uma ajudinha para Deus. Já que Deus não faz, eu vou fazer. Só que o tempo da promessa é necessário ser esperado. E no verso 4 vai dizer: no dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava a ele destes porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana dava dupla porção. Dupla porção por quê? A gente conhece uma frase chamada como dupla honra. Entender o nosso momento. Não adianta falar, eu não ouço Deus falar comigo, porque Deus fala, mas da forma dele. Até o silêncio é uma resposta de Deus para nossas vidas. E nós falamos, o Senhor não me respondeu. Ele está quieto. Mas essa quietude de Deus está moldando o seu caráter para a sua promessa. No silêncio de Deus foi quando Ana mais orou ao Senhor. O silêncio de Deus foi quando Ana mais suplicou. Foi quando Ana fez um voto com Deus e gerou a sua promessa. E nós achando que o silêncio de Deus é apenas uma falta de resposta. É Deus virando o rosto. Deus não quer falar comigo. E nunca foi isso. O silêncio de Deus, ele nunca determinou se Deus estava ou não te ouvindo. Pelo contrário, o silêncio de Deus prova que Deus está te ouvindo. Porque é sempre após o silêncio de Deus, vem a nossa vitória, vem a nossa resposta, vem o que precisamos. Isso é a prova de que no silêncio de Deus, Ele está te ouvindo. E você fala, mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, eu estou subindo ao monte, eu estou suplicando, eu estou fazendo. E Deus está em silêncio. Então ore mais, jejue mais, busque mais, fale mais, faça mais. Se eu estou orando e Deus não me responde, eu vou orar mais até Ele responder. Se eu jejuo uma vez na semana e Deus não responde, eu vou jejuar todos os dias até Ele responder. Se Deus não responde com o pouco que eu faço, eu preciso aumentar e não diminuir a minha busca. Não diminuir a minha súplica. Ana orava, a palavra de Deus vai dizer que anualmente ela subia ao templo. Até que começou a incomodar ela o fato de ela não ter filhos. E a palavra de Deus vai dizer que ela suplicava. E o milagre dela ainda não acontecia. A palavra de Deus vai dizer que Ana fez um voto com Deus. Às vezes, nós não ouvimos a voz de Deus porque não estamos próximos o suficiente dele.
Orar uma vez na semana é o suficiente. Jejuar uma vez no ano já está bom. Subir ao monte, sei lá quando. E eu quero que Deus fale. Vivemos um tempo, o chamado tempo fast food. Queremos tudo assim, rápido, para a nossa hora. E onde está o preço disso? Estava falando hoje com o pastor, e eu estava falando com ele. A dificuldade é esperar o tempo da promessa. Porque ele promete, às vezes ele demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente vai vivendo, mas com a mente na promessa. Essa promessa é na acontecer. Eu estou fazendo, eu estou vivendo dia após dia, mas aguardando a minha promessa. Ela pode demorar? Pode. Em janeiro do ano passado, Deus falou comigo que me tiraria e me casaria. Em janeiro. Eu fui casado em outubro. Eu vim para São Paulo em junho. Tive que aguardar 6 meses. Tem gente que aguarda mais. Eu aguardei 6 meses esperando. Com a mente na promessa. Focado no que Deus havia me prometido. Entendendo que o tempo dele não era o meu. No verso 7 diz assim: e dessa forma ele fazia de ano em ano, e todas as vezes que ela subia à casa do Senhor, a outra o irritava pelo que chorava e não comia. Chorava e não comia. Então seu marido lhe perguntou: por que não comes? Por que está o seu coração triste? Não te sou melhor que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estava Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto ao pilar no templo do Senhor. E levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Primeiro ela só chorava e não comia. É aquele velho drama que a gente faz para tentar chamar a atenção de Deus. Não vou para a igreja hoje que o pastor vai me ver e aí Deus vai olhar para mim também. Não, porque eu não aguento mais. Não, hoje eu não faço. Chorava e não comia. E a palavra de Deus vai dizer que ela foi ao templo, se ajoelhou, orou e chorou abundantemente. Aí a palavra de Deus vai dizer que ela começou chamando a atenção do sacerdote ali. Ela chama a atenção do sacerdote ali. E essa mulher, ela chorava abundantemente porque a sua angústia era insuportável para ela. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O interessante na oração de Ana é que Ana, ela não está pedindo apenas o desejo do seu coração. Quando nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas, nós não devemos pedir o que apenas o nosso coração deseja, mas primordialmente o que Deus deseja para as nossas vidas. A nação de Israel estava passando um dos seus piores momentos com Deus. O sacerdote Eli estava se aposentando e os seus 2 únicos filhos que deveriam assumir seu lugar eram idólatras, prostitutos, amantes da bebida e de toda a idolatria. Aqueles homens não temiam ao Senhor, porém estavam dentro da casa de Deus, fazendo serviço a Deus. O que a nação de Israel precisava naquele momento? De um sacerdote,
de um homem de Deus, de um homem fiel, de um homem íntegro. E olha bem a oração de Ana nesse momento: Senhor, se benignamente atentares para a menção da tua serva e de me lembrares, da tua serva não me esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, lhe darei por todos os dias da sua vida. Senhor, se o Senhor me der a honra de gerar, esse filho vai ser seu, e ele será nazireu, homem de Deus, será um homem santo diante de ti. Ela não pede o que apenas o seu coração deseja, ela pede o que Deus estava querendo naquele momento. A oração de Ana não foi ouvida porque Ana era bonitinha ou porque ela fez um voto, não. A oração de Ana foi ouvida porque ela falou exatamente o que o Senhor estava precisando. O Senhor precisava de um homem santo e reto na sua presença. E ela fala: Senhor, toma meu filho. E quantas vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, simplesmente para o nosso belo prazer, somente para fazer a nossa vontade. Quero carro,